Ora bem, eu hoje vou voltar às perspectivas axonométricas, neste caso uma dimetria, e de acordo com o exercício que eu vos vou hoje propor e que vai ficar também acessível por cima do vídeo desta resolução, x com z e x com y faz os mesmos 125 graus, ou seja, o AX diz no exercício faz 125 graus com Z e X faz também 125 graus com Y. E agora vamos fazer aquilo que é o comum numa perspectiva axonométrica, que é eu vou já rebater o eixo x, y através do triângulo fundamental. Então, se estão recordados, nós no triângulo fundamental fazemos o prolongamento do eixo Z e fazemos aqui, eu não vou fazer muito afastado para ter espaço em baixo. Vamos fazer aqui a marcação já do nosso triângulo na parte que diz respeito à parte de baixo do mesmo triângulo fundamental. Eu vou aqui agora fazer o prolongar, eu penso que é mais fácil prolongar aqui o eixo X. E agora aqui a 90 graus, a partir do ponto que foi agora encontrado aqui à direita, fazemos aqui esta marcação. E agora, só para confirmarmos a correta marcação do nosso triângulo, cá está aqui a 90 graus e cá está o triângulo fundamental. Eu agora vou fazer aqui encontrar, para determinar o x e o y rebatidos, vou aqui então descobrir qual é a metade da distância que eu aqui tenho. Repare, eu tenho aqui 4.2 milímetros, vou dar 1 milímetro para cada lado, e aqui a meio vou colocar o compasso para fazer então o semicírculo, a semicircunferência que me vai permitir dar aqui, cá está, a correta colocação na semicircunferência do local onde toca então no eixo C. E agora vou ter aqui a inclinação que tem aqui x rebatido e aqui a 90 graus, cá está para este lado, aquilo que é o y rebatido. E já sabemos, transportamos este ponto um pouco aqui mais para baixo. E agora vamos então marcar as paralelas, ou uma paralela aqui com a mesma inclinação. Cá está. E vamos aqui marcar a partir daqui. Então, para este lugar aqui à esquerda, eu vou ter aqui, para caber no vídeo, aqui o x rebatido. E agora 90 graus, paralela, portanto aqui temos aqui a marcação para este lado do y rebatido. Vou por aqui y rebatido. E agora, com os dados do problema, eu vou fazer o mesmo. Vou rebater, digamos assim, o x, vou rebater o z com o y, aqui para este lado. Então, tendo já aqui indicado o z e o y rebatidos e aqui o x e o y rebatidos, eu sei que os dois sólidos são um paralelepípedo retângulo e um prisma triangular regular. Então, o primeiro ponto que nos é dado é o ponto 2, 2, 0, que está aqui. Portanto, eu vou ter aqui, neste lugar, A1, 2, 2 com 0, e aqui os 2 de abscissa eu não vejo, mas vou ter aqui 2 de afastamento e 0 de cota, então eu tenho aqui A3. E o ponto B dizem-nos que é 4, 2, 0, então eu vou aqui pôr 4, 2 de afastamento, e também 0 de cota. Então eu irei ter aqui o ponto B em 1, aqui o A3 e o B3 terão coincidentes, porque eu tenho 2 e 4 de abscissa aqui, e depois 2 de afastamento para o A e para o B, estando aqui
abscissas diferentes. E o C450, tenho 4, agora 5 de afastamento aqui. Eu vou só puxar um pouco mais para cima, vocês não conseguem ver aqui. Eu tenho aqui o C1, eu já vou puxar. Aqui, cá está. Ponto C aqui em 1. E agora, aquilo que é a medida do afastamento do C, que são os 5 cm de afastamento, eu vou passá-los para aqui. C3. Então o A, o B e o C são 3 vértices de uma face do sólido, do meu paralelepípedo retângulo, ABC. E a face paralela à ABCD tem 11 cm de cota. Então, se isto é o A, o B e o C, isto é um paralelepípedo, o retângulo da base, que estará no chão, ele terá que ser também aqui colocado já na mesma medida de afastamento do C, para eu ter aqui, digamos assim, o ponto C e o ponto D em 1 aqui. Naturalmente, porque se é um paralelepípedo, neste caso retângulo, ele vai ter o C3 coincidente aqui com o D3. E dizem-nos que a altura é de 11 cm, então a outra face está 11 cm para cima desta. Ora, eu 11 cm aqui, eu não vou conseguir pôr aqui em verdadeira grandeza os 11 cm. Então, eu vou pôr uma altura que me permita encaixar o sólido, digamos assim, aqui. Então, eu vou transformar os 11 numa altura que me permita caber na folha e no desenho. Então, eu vou pôr 7. Vou retirar aqui um bocado da altura e vou pôr 7 da altura, cá está, aqui, 7 de cota, que é marcada, obviamente, a partir do C3. Visto de lado, então eu terei os 4 pontos na parte superior do meu prisma, exatamente a esta altura, ou seja, não a 11, mas neste caso a 7, ok? Então foi essa a mudança que eu fiz. E agora reparem, eu para desenhar já o meu paralelepípedo com os 4 pontos da base que estão aqui e os 4 mais altos, aquilo que eu faço é o seguinte. A partir de cada um dos pontos A, B, C e D em projeção 1, eu vou tirar paralelas ao eixo Z, que é isso que vou fazer a partir agora, já a seguir. Portanto, paralelas a Z, a partir do A, B, C e D1, linhas paralelas. Então, reparemos aqui na situação do ponto B. O ponto B, a partir do 1, paralela ao eixo Z, e agora reparem, vindo do B3, paralela ao eixo X, esta linha vai bater na linha que veio do B1 e aqui do B3. Então, aquilo que eu vou encontrar aqui seria no chão, já rebatido, o ponto B aqui no chão. E agora reparem, o B3 está na altura a 7 de cota ao B'. Também paralelo aqui ao eixo X, no prolongamento da mesma vertical que vem do B até ao B', eu vou buscar a altura que tem a parte superior do meu prisma, ou seja, o B' aqui. Então, eu agora a partir do A, do C e do D vou encontrar as verticais e vou também encontrar aquilo que é já a 7 cm com esta medida, aos 7 cm em perspectiva da diferença entre não só o B e o B', como o A, A', C, C' e D, D', que estarão a partir dos pontos C, D e A1. E agora vou transportá-los para cima. Então, é isso que eu vou começar a fazer para construir o meu prisma em perspectiva. Então, cá está. Do A, encontramos do A3 na vertical ao A1 o ponto A na base, C, aqui do C3 na vertical o ponto C na base e o ponto D na base a mesma coisa. Então, teremos aqui o D, temos aqui o C e temos aqui neste lugar o A. E tal como eu tinha referido, a distância entre cada um dos pontos da base e o seu mais alto é esta, ou seja, terá que ser igual aqui para determinarmos na parte superior onde é que vamos marcar os linhas a partir dos seus respectivos pontos na base. Então teremos aqui o B', aqui o C', aqui o D' e ali o A', que é a parte superior da nossa peça, que está neste particular, cá está, esta inclinação aqui terá que ser paralela a Y, portanto ela tem que estar feita de forma correta, porque aqui temos que ter sempre aqui uma linha paralela a Y, só aqui um pequeno desfazamento, e aqui a mesma história, a partir daqui para ali, e aqui
a parte superior paralela ao eixo X, aqui, vinda ali da nossa, cá está, parte superior aqui. E os pontos da base, que depois são unidos, aqui eu depois irei fazer isto com maior intensidade, aqui já sabemos, paralelo aqui ao eixo Y, aqui. E ali atrás será invisível do A ao D, mas eu vou aqui também marcar. Então, A, B, C, D na base e os respectivos pontos de linha aqui em cima, C', D' e aqui A'. Falta-nos marcar o segundo sólido, o que é o nosso prisma triangular regular. Ora bem, agora para a base superior do nosso prisma triangular, dizem-nos que o ponto S tem 4 de abscissa, tem 7 de afastamento e está na mesma linha de chamada, ou seja, na mesma cota da parte superior do nosso prisma, ou seja, do A, B, C e D', que seriam 11 cm de altura, mas eu, como reduzi a altura para 7, eu vou fazer o R e o S aqui na mesma cota, obviamente, da parte superior do nosso prisma, do nosso paralelepípedo retângulo. Então, nós vamos ter o prisma com a mesma cota, o R e o S, que o ponto B e o ponto C', ou seja, lá em cima, aqui nesta cota de 7, que seria de 11. E como é um triângulo equilátero que eu tenho que desenhar, eu na vista 1, aquilo que fiz foi, vou buscar o S1 e o R1 e faço aqui o T1, e agora tenho aqui, obviamente, a marcação do triângulo em verdadeira grandeza. Então, cá está agora T1, R1 e S1. Eu vou fazer o mesmo a partir do ponto R1, o mesmo, ou seja, puxar as verticais para a parte superior. Peço desculpa aqui, não segurei e fiz aqui um pequeno. E vou fazer o mesmo a partir do S1, aqui paralelo a Z, nas linhas que vão transportar. E vou fazer o mesmo a partir aqui do ponto T1, uma paralela do T1 para cima, aqui. E agora, aquilo que eu vou fazer é o seguinte, reparem que se eu transportar na respectiva medida de afastamento paralela ao X rebatido, uma linha que me traga até aqui o lugar onde o ponto T, no fundo, iria ter a sua medida de abscissa e de afastamento. A abscissa aqui não nos vai ser, para já, relevante, porque eu, como trago a perpendicular a Z, vou buscar o T a partir do momento em que eu sei o quê? Onde é que vai estar aqui, entrar esta B e C, na parte superior, o seu lugar geométrico, para eu conseguir trazer a paralela ao ponto X no seu quê? No seu local perspectivado. Então, reparem, a linha de chamada para me dar o ponto T na respectiva perspectiva está a meio da distância entre o B e o C1, ou seja, entre o A' e o B, entre o B e o C'1. Lá em cima, aqui, a meio desta distância, que é de 3 cm, eu tenho aqui a 1,5, a linha de chamada, digamos assim, o afastamento aqui daquilo que seria o ponto T em 3, aqui T3. Então, se eu tenho aqui T3, eu agora trago, a partir daqui, paralela ao eixo, que é o eixo X na perspectiva, trago o ponto T, que agora irá encontrar o T1 que vem daqui do T3. Então eu terei aqui a perspectiva do vértice mais afastado, que é o T final. Reparem como o T final tem que estar esta aresta do nosso prisma na mesma altura aqui de 3 cm entre o T e aquele que está aqui em baixo, para nos dar a altura do sólido. Se eu transportar também este ponto aqui de baixo já até aqui, eu vou descobrir aqui a aresta, a altura da parte, digamos assim, do prisma que está aqui vista de cima, concentrada entre T1 e o seu ponto lá em baixo, coincidente, que é este, na mesma linha de chamada
de 1. Então eu agora preciso do S e do R. Sabendo que o R e o S estão neste lugar, então eu vou fazer o mesmo, ou seja, paralelas, cá está, a partir do R. O R que está aqui, ele vai bater aqui neste lugar. E aqui o S que está aqui, S3, eu, a partir do momento em que encontrar aqui este ponto, terei aqui o S em perspectiva, reparem, S1, S, S3, S. R3 aqui, a partir do R1, encontro aqui o R em perspectiva. Então, R, T e S serão o triângulo superior do meu prisma, que se encontrará então aqui em perspectiva. Eu estou já aqui a desenhar a perspectiva do triângulo superior do prisma triangular aqui regular. Reparem, cá está a sua posição. E agora, como eu fui buscar os 3 cm aqui, reparem que já tinha trazido o ponto que estava aqui em baixo, os 3 cm da altura deste prisma, transportei para aqui. A distância entre o T e o seu ponto mais abaixo vai ser igual entre o R e o seu ponto mais em baixo e entre o S e o seu ponto mais em baixo. Ou seja, a distância que vai ter a altura de 3 cm em perspectiva entre o T nesta aresta vai ser igual à aresta do R para baixo e à aresta do S para baixo. Então aqui estará depois a marcação daquilo que nos falta fazer da peça. Eu vou agora fazer, digamos assim, a peça aparecer em, portanto, forte nas linhas já. Eu vou tirar aqui esta construção auxiliar para agora voltar a pôr, digamos assim, a câmera numa posição inicial. Ok, vou agora carregar a peça na sua projeção. Reparem que uni os pontos do triângulo, da base do triângulo superior do prisma. Agora venho aqui para baixo, R e aqui, e vou agora aqui unir, fazendo aqui aparecer a parte inferior desta aresta do nosso prisma. Cá está, em perspectiva. E agora reparem, quando vou colar ao meu paralelepípedo retângulo, aqui, eu vou ter a parte superior, o retângulo superior, que não unimos aqui, porque a partir de agora a peça é uma só. Então esta aresta do paralelepípedo superior, que está na mesma cota do triângulo mais alto do prisma, ela fica assim representada. E agora vou ter o cuidado de trazer cá para baixo, de D, linha até D. Vou representar aqui esta aresta, C, vem até B, e do B iria até ao B', mas como entretanto temos, digamos assim, aqui aparecer a parede do tal prisma, eu não vou ver. E do C a C', só vou ver esta parte aqui de baixo. Então, aquilo que eu fiz foi uma peça que, digamos assim, ficou mais baixa. Seriam 11 cm de altura, ou seja, a parte do paralelepípedo, digamos assim, retângulo, seria maior, teria uma altura de 11 cm. Ela foi reduzida apenas para 7, para caber aqui na folha, em termos daquilo que era, digamos assim, a sua visualização final. Então, cá está. A partir do momento em que nós desenhamos em vista 1, ou seja, no rebatimento X e do Y rebatido, e do Z e do Y rebatido, ficamos aqui com a perspectiva final da peça, que era composta então por estes dois sólidos, que era nem mais nem menos do que um prisma triangular, regular, cujas suas, digamos que bases estavam paralelas ao X e ao Y. Já está, aqui o eixo Z. E depois tínhamos o paralelepípedo retângulo, que estava construído de uma forma mais alta, mas que eu aqui reduzi para 7 cm de altura para poder caber nesta folha. E então, todo o início da construção até ao final, eu preferi rebater aqui, digamos assim,
a projeção 1, x e y rebatido, e z e y rebatido a projeção 3 da nossa peça. Para representarmos depois a perspectiva final em dimétrica, no caso deste sólido geométrico.